comunidade agilizando, a proposta é compartilhar conhecimento, impulsionar e empoderar pessoas, né, com forte base no nosso network honesto, que mantemos desde a nossa criação. Nossos eventos são idealizados e produzidos com muito carinho. Para a gente aproveitar o máximo desses eventos, a gente pede alguns acordos aqui, a gente firma alguns acordos. Se possível, né, use fones de ouvido para facilitar a comunicação, né, ou interagir, manter o foco no tema em debate, né, e sempre olhando o time box, tá, pessoal? O time box aqui é de 1h30, a gente inicia às 20 horas, finalizando aí às 21h30. Cuidado com o som ambiente, né, se puder, deixe seu microfone no mudo, tá? A gente aqui é bem tranquilo, tá? Então, se vocês quiserem participar aí de câmera aberta, podem abrir as câmeras, podem abrir os microfones na hora de fazer questionamentos, né? Então, fiquem à vontade aí, só a gente pede para vocês levantarem a mão aí, que a gente vai fazer nesse meio de campo, junto com a apresentação dos meninos, tá? A gente agradece a todos aí, a presença de vocês, né? Aqui embaixo tá as nossas redes, a gente vai divulgar aí durante o evento, tá? A gente vai divulgar também o LinkedIn dos meninos, do Renan e da Cindy. Então, fica à vontade aí para chamar o staff do Agilizando, chamar os meninos aí para trocar uma ideia e acompanhar nossas redes aqui para os nossos próximos eventos, tá? A Cindy e Renan, agora com vocês, fiquem à vontade aí para iniciar. Boa. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, pela recepção. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu queria fazer alguns combinados antes de apresentar a minha tela aqui, que, assim, a gente está aqui, todo mundo remoto, faz um bom tempo que eu não vejo uma galera de comunidade de agilidade. E aí, às vezes, quando a gente está falando de um tema, a gente fica trazendo um monte de informação, a gente traz informação, às vezes traz provocação, traz um monte de coisa, e eu não consigo ter o retorno de que está fazendo sentido para vocês. E aí eu queria fazer um combinado, que é assim, ó, se as coisas que eu e o Renan, a gente estiver apresentando, estiver fazendo sentido, tipo, caraca, putz, nunca pensei nisso, ou nossa, isso aqui vai mudar minha vida, manda um W no chat pra gente, um W assim, ó, vou até mandar aqui, manda aí pra galera ver como é que é, Renan. Isso, Wzinho, pode ser vários Ws, porque é o nosso retorno visual de que está fazendo sentido. Porque a gente não tem aqueles, nossa, sim, aqueles balançarzinhos da cabeça, sabe? E a gente sente muita falta disso. Então, essa é a minha maneira, minha não, né? Eu roubei aqui da Maíra Blassi, uma querida amiga que usa isso aqui nas apresentações dela, e eu acho genial. E aí, estou trazendo para cá, então gostaria de fazer esse combinado com vocês. Eu espero que esse conteúdo traga para vocês um novo jeito de olhar as coisas, e se for técnico que ele te aprofunde de alguma forma, vocês podem ir mandando perguntas aqui no chat, e a galera da organização vai ajudar a gente a fazer as mediações, e eu e o Renan, a gente vai trocar um pouco da apresentação. Uma hora eu vou falar, outra hora vai ser o Renan, e a gente vai tocando a apresentação assim. Beleza? Estamos combinados, já vi uns Ws aqui no chat, então eu vou compartilhar minha tela para a gente poder começar esta belíssima apresentação. Só um minuto. Tananana. Uma hora vai. Boa. Será que vocês estão vendo a tela certa? Espero que sim. Deixa eu ver se está vendo certo. métricas. Métricas, onde vivem e do que se alimentam. Yes, obrigada, gente. Eu tô só com uma tela aqui, e aí vocês já vão saber por quê. Agora que apareceu as carinhas no Zoom aqui para mim e o chat. Boa, então a gente vai falar hoje sobre métricas, onde vivem e do que se alimentam. E para começar, eu vou me apresentar. Quem sou eu, afinal das contas? Eu sou Cindy Moraes, eu sou uma mulher branca, cis, bissexual. Eu tenho os cabelos castanhos escuros, claros. Meu amigo Renan fala que eu sou loira. Eu tenho só uma mechinha loira aqui do lado que não dá para ver. Eu estou vestindo um moletom amarelo e o meu fundo é a casa que eu estou morando hoje, que inclusive é no Uruguai. Bem chique falar isso. Eu sou agilista, eu sou nômade digital. O que significa isso? Eu não tenho uma casa fixa, não tenho um endereço fixo, porque eu trabalho remoto de qualquer lugar atualmente. Eu também sou youtuber nesse mundo e eu falo sobre esse modo que eu estou vivendo. Eu sou vegetariana, que eu não como salada.
E eu estava conversando um pouquinho antes, mais cedo aqui, o pessoal da organização, a Ana também falando que só come porque tem, mas eu nem como. Então dá para ser vegetariana sem comer salada. E vocês me encontram em várias redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, para saber um pouco mais sobre isso. Nem sempre eu falo sobre agilidade, então de vez em quando tem, às vezes não. E é isso, tá bem? Oi, gente, tudo bem? Vou me apresentar. Espero estar tão empolgado quanto a Cindy nessa apresentação. Eu sou o Renan, sou um homem cis, gay, branco, tô com franja, meu cabelo é castanho, tô de barba, tô na minha casa. Eu não tô nem me vendo, eu tô vendo a Cindy aqui, mas é um fundo blur e eu tô de costas para minha geladeira. Eu sou agilista, junto com a Cindy no Nubank, tenho 33 anos, também sou apaixonado por cachorros, tento aí ser influencer, mas eu tenho muita preguiça de criar conteúdos, assim, de sempre ficar me cobrando. Gosto muito de séries, filmes, amo viajar. Eu quero morar em todas as cidades que eu visito. Talvez eu faça isso um dia, igual a Cindy está fazendo. Sou graduado em publicidade e propaganda e pós-graduado em marketing. Então, eu não vim do mundo de tecnologia, eu vim do mundo do marketing. E aí aprendi, fiz uma migração de carreira há alguns anos, em 2019, e já trabalhei com agilidade no marketing para provar que dá para trabalhar com agilidade fora de tecnologia. Vocês também me encontram em algumas redes, também não falo muito de agilidade por lá, mas às vezes rola. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. E aí eu vou começar aqui falando que métricas por si só não são apenas números. Então, diferente lá da escola, onde os números resolviam problemas, as métricas não resolvem. São as pessoas que resolvem esses problemas analisando essas métricas. Elas vão ajudar a gente a identificá-los e empoderar os times a buscar uma solução em conjunto. Então, achar que as métricas por si só vão ser ali a mina de ouro para resolver o problema que seu time tem é um pouco equivocado. Vou te passar, Cindy. E aí aqui a gente hoje vai falar de métricas ágeis. A gente costuma dizer que é um instrumento quantitativo para identificação de problemas e oportunidades. Então, a gente consegue olhar para números que vão fazer a gente analisar alguns problemas ou algumas oportunidades de melhoria. E tem um pensamento voltado à entrega de valor, feedback contínuo e adaptação. Então, a gente vai olhar para essas métricas sempre buscando melhoria contínua, adaptar, o que a gente pode fazer ali para resolver, para que essas métricas no futuro mostrem para a gente um cenário diferente. E aí, eu vou trazer para vocês 3 premissas para a gente começar. A gente mede sistema, a gente não mede pessoa, nenhuma, pelo amor de Deus. Não façam isso, evitem esse comportamento. A gente não compara times, não adianta você falar assim, eu vou olhar para esse time aqui, que ele deveria fazer igualzinho esse outro time aqui, porque afinal tem o mesmo escopo, tem a mesma quantidade de pessoas, então eles deveriam trabalhar igual. Não, a gente não faz isso, a gente não compara times. E como o Renan já disse, métrica sem contexto, né, que é aquele negócio de achar que a métrica vai resolver todo o problema, mas sem o contexto ela não serve para nada. A métrica, ela conta a história do que está acontecendo, mas você precisa saber a história para você fazer as associações. Porque ela por si só, sozinha, o gráfico, ela não faz nada. Você precisa do contexto, você precisa das pessoas e você precisa entender o sistema que está sendo medido para você tirar suas próprias análises. Beleza? E aí, vou falar sobre uma coisinha chamada 4 domínios da agilidade, né? A gente consegue olhar para métricas de diversos aspectos. Os 4 domínios de agilidade é uma abordagem que a K21 usa bastante, eu vou trazer ela um pouco aqui para vocês, que a métricas ágeis, na verdade, ela consegue olhar para esses 4 domínios. Então, o primeiro domínio ali na área de negócio, eu tenho métricas que vão olhar para produto, eu tenho métrica que vai olhar para meta, eu tenho métrica que vai olhar para retorno de investimento, então o ROI, né, Return over Investments.
Eu tenho métrica para todo esse apanhado de coisas. Eu tenho métrica também para o domínio cultural, que é a nossa conexão com o propósito, né? Que tipo de métrica eu poderia encontrar no conexão com o propósito? Será que a minha pesquisa de clima ali do RH é uma informação válida, que ela vai me trazer essa conexão com o propósito? Que tipo de insight, que tipo de informação eu trago lá? Que sistema eu estou olhando? Né? Que tipo de contexto eu estou vivendo? Então, uma dessas métricas no domínio cultural seria essa pesquisa de clima, por exemplo, e é uma métrica. Então, a gente tem diversas métricas. Vou voltar um pouquinho para o negócio. Eu consigo usar métricas para olhar para OKR, eu consigo usar métricas se eu estiver falando de NPS, se eu estiver falando de fit for purpose, que é conexão do cliente com o produto, eu também tenho métricas para esses lugares. Então, nesses domínios, eu consigo encontrar métricas. Eu tenho métricas que vai olhar para o técnico, para a qualidade, para a automação. Então, qual o percentual do meu código está com a qualidade do código bem alta? Quanto dos meus testes estão automatizados? Eu consigo encontrar métricas que me respondam um pouco dessas perguntas. E eu consigo encontrar métricas também que vão olhar exclusivamente para o processo, que vão olhar para o seu fluxo, que significa a demanda entrando e a demanda saindo. Então, métricas ágeis é um mundo à parte. Então, eu tenho lugares que vocês podem explorar de diversas maneiras, e vocês podem se aprofundar em várias dessas que eu comentei e falar, nossa, talvez essa daqui vai resolver meu problema, ou não, vai ser aquela outra. Mas a apresentação de hoje, ela é voltada e focada mais para resolver essa perguntinha aqui, ó. Quando que essa entrega fica pronta? E essa pergunta, ela vem no domínio do organizacional, que é o domínio do processo, que é o domínio do fluxo, que é onde a sua demanda entra, onde que a sua demanda sai. Então, nessa apresentação, a gente vai olhar para algumas métricas chamadas throughput, a gente já vai falar dela, não se assuste com os termos em inglês, às vezes é importante falar desse jeito, porque é assim que usam no mercado, mas a gente vai adaptando. A gente vai falar de lead time e percentil, a gente vai falar de eficiência de fluxo, e a gente vai falar de Monte Carlo. E tudo isso sempre embasado no que problema que essa métrica está resolvendo. Porque a métrica, se você não for fazer nada com ela, se você não for observar um problema e tentar resolver ela, não está servindo da melhor forma possível, né? Se ela está sendo subutilizada. Então, só alinhando as expectativas aqui do que vai ser essa apresentação, para vocês, para não falar assim, o pessoal lá falou que ia falar de métricas ágeis, falou só de métrica de fluxo e acho que falou de métricas ágeis. Calma lá, tem um mundo à parte, a gente só está estreitando aqui o funil, mas tem muito conteúdo para ser consumido também. E como o Renan disse, fique livre para perguntar mais ou chamar a gente na DM depois para conversar, beleza? E aí, eu vou começar com o throughput, que em português do Brasil chama vazão, é a nossa entrega, é a quantidade de itens de valor entregues em um período de tempo. A semana, por exemplo, o mês, a sprint, qual o tempo você determinar. Essa daqui é uma imagem meramente ilustrativa de um gráfico de throughput. E aí eu vou dar uma aprofundada aqui nela, no que esse gráfico tem de informação para você ver, tipo, nossa, eu queria muito esse gráfico no meu time, eu queria muito esse gráfico na minha empresa, ou qualquer coisa desse tipo, ver se ele faz sentido, tá? Então, nesse gráfico, eu tenho um gráfico de barras, e aí, cada uma dessas barras representa uma semana, e essas barras estão divididas em tipos de item de trabalho. No contexto que esse gráfico foi tirado, eu tenho 3 tipos de item de trabalho. Eu tenho General Task, que é uma tarefa, um bug, que é um erro, e uma User Story, que é uma história de usuário. E aí, cada semana, eu tenho essas divisões de quantas General Tasks eu entreguei, quantos bugs eu entreguei e quantas User Stories eu entreguei. E aí vocês conseguem ver no gráfico que eu tenho semanas que eu entrego mais dividido, minha General Task, minha User Story, meu bug, e tem semana que eu entrego só User Story, só história de usuário, tem semana que eu entrego só General Task, tem semana que eu faço um montão de entrega com 19 itens, tem semana que eu entrego 3 itens. Então, esse gráfico, ele me conta como que o time, como que essa estrutura está entregando. Quais são as entregas que esse time está fazendo. Só que, sem o contexto, sem entender o que está acontecendo, eu falo, nossa, isso aqui é bom ou isso aqui é ruim? Quando você olha de cara, assim, você vê e fala, parece bom ou parece ruim? Porque sem o contexto, sem saber o que está acontecendo, você não consegue responder de cara. Você consegue tirar
algumas perguntas. Você consegue falar assim, será que General Task aconteceu porque era uma estrutura que eles estavam montando? Será que essa quantidade de bugs aqui entregue lá no começo do fluxo era algum bug depois que foi entregue alguma coisa? Será que esse montão de user story que foi entregue aqui com 11 itens, ele era a entrega de um produto, de uma feature nova? O que que era isso? Então, você começa a levantar as perguntas para você ir descobrindo o contexto. É esse tipo de coisa que a métrica começa a te trazer. Ao mesmo tempo, a gente vai começar a olhar para o problema. Que outras coisas essa métrica vai endereçando aqui, né? Eu vou trazer um resuminho. O que você pode observar nos problemas de um gráfico como o gráfico de throughput? A gente consegue ver se tem uma grande variabilidade. No comecinho da semana, eu estava entregando lá 3 itens, 7 itens, e depois eu fui para 19, 17, 14. Então, eu estou tendo uma grande variabilidade nas entregas. O que significa uma grande variabilidade? Eu não tenho uma constância de entrega. Não é toda semana que eu estou entregando a mesma quantidade de itens. E quando eu sou muito variável na minha semana, eu não consigo prever. Eu tenho a minha variabilidade é tão alta que eu tenho mais. Opa, pode falar aí, Bruno. Cindy, só te cortando aqui para a gente já pegar um pouco do. A Camila já colocou aqui no chat o que seria uma General Test e qual que seria a diferença dela para o Use Stories. Boa. Beleza. Isso também é uma coisa que você pode combinar com o seu time, tá? Esse time via necessidade de ter esses itens de trabalho. Uma General Task é uma tarefa que entrega valor para o cliente, para a estrutura de tecnologia nesse contexto, e uma User Story era uma tarefa que entregava valor para o cliente final. Então, User Story, história de usuário, entrega valor para o cliente final, e uma General Task, ela era um item de trabalho que resolvia o problema da estrutura de tecnologia para entregar essa história de valor para aquele cliente. Então, assim, colocando em techniques aqui da vida, em tecnologia mesmo, é como se a User Story, nesse contexto aqui, tá, gente? A User Story fosse nova simulação de fundos. E a minha General Task fosse alguma coisa do tipo criação de novas APIs para ai meu Deus, eu espero que APIs faça sentido. Criação de novas APIs para atender essa simulação de fundos. Então, estou criando uma estrutura mais de back-end, assim, para atender aquela estrutura. Então, foi dessa forma que a gente dividiu o trabalho naquela época. E sim, isso está certo, está errado. É aquilo, esteja presente no seu contexto e vê o que faz sentido. A gente adapta muita coisa aqui para fazer sentido e para fazer a realidade do time. Principalmente eu, Renan, assim, as abordagens que a gente tem, ela é muito mais adaptativa do que impositiva, tá? Acho que eu consegui endereçar aqui, Bruno. Boa. Beleza, vou continuar aqui dos observe os problemas. E, gente, vai mandando, vai me interrompendo mesmo. A mão eu vejo, mas o chat eu dei uma ocultada aqui para não ficar maluca. O grande variabilidade, então, quando você tem itens que semanas curtas, semanas que entregam muito, semana que entrega menos, eu não consigo prever como que vai ser a minha próxima semana, porque a minha semana está variando muito. Então, eu tenho um problema de variabilidade. E aí, você pode endereçar com o seu time, por exemplo, como que a gente resolve esse problema de variabilidade? O que está causando esse problema de variabilidade, tá? Quando eu tenho throughput, eu também consigo entender elas estão começando itens, aí as próximas elas caem, depois tem mais um dia aqui, depois ela desce de novo, ela tem o que está acontecendo. E toda semana, assim, acontece em quase 5 semanas de queda consecutiva e uma grande entrega. Aí houve o mesmo comportamento, 3 a 5 semanas de queda consecutiva. Então, se depois de uma grande entrega eu tenho uma queda
Voltou. Boa. Eu também consigo saber o tamanho dos meus itens. Essa visualização que eu trouxe para vocês, ela está mostrando General Task, Bug e história de usuário. Eu consigo fazer configurações para mostrar o tamanho dos itens. Então, tem gente que vai olhar para Store Points, né, que é tipo assim, aquele sequência de Fibonacci, que faz sentido no seu contexto, e tem gente que pode olhar para o tamanho dos itens como PMG. Então, uma configuração ali de gráfico, que a gente vai falar de planilha lá no final, então, se você quer saber de planilha, fica aqui até o final para você saber dela. Você consegue configurar para entender qual o tamanho do item que está sendo entregue. Eu estou entregando mais item P, eu estou entregando mais item M, eu estou entregando mais item G, ou tipo, toda semana eu entrego um pouco de tudo, ou quando eu entrego o item G, eu não entrego o item P. Você consegue ter essas análises, esses problemas. Ou, por exemplo, quando eu entrego um G, eu não entrego mais nada por um tempão. Você consegue observar esses problemas dentro do seu próprio fluxo. Você também consegue trazer bloqueios e gargalos dentro de um gráfico de throughput. Parece estranho, mas tem associação. Quando você vê que tem esses picos e vales da variabilidade, você consegue entender, putz, será que aconteceu algum bloqueio? Será que teve, tipo, um erro muito grande em produção que bloqueou a minha próxima release, a minha próxima entrega, e por isso eu não fiz uma entrega, e só depois que eu fiz uma grande entrega? Então, eu consigo saber os comportamentos que eu tive no meu contexto para identificar os bloqueios e os gargalos. E mudança de escopo também é possível ver num gráfico de throughput, que é muito comum quando a gente está trabalhando num contexto, trabalhando numa entrega, aí a galera começa a encontrar um pouco mais de cadência, né, de constância nas entregas, e aí o escopo muda, já é uma nova entrega, um novo projeto que o time está trabalhando, um novo épico, uma nova iniciativa. Se eu mudo o escopo, você percebe que o comportamento das entregas muda, porque as pessoas estão aprendendo sobre aquele item. Então, eu não vou entregar na mesma cadência, porque eu tive uma mudança de escopo. Mas você precisa entender o contexto, ouvir as pessoas e saber o que está acontecendo. Você também consegue ver se no seu gráfico de throughput teve algum impacto externo. Esse impacto externo está diretamente conectado com bloqueios e gargalos também. Porque, às vezes, é um fornecedor, né, do seu time ali que deixou de fazer alguma coisa, estava devendo, ficou uma dependência ali, e aí, por conta disso, você bloqueou sua entrega do seu fluxo, né? Você quebrou ali as cadências, e aí depois que ele liberou, pum, todas as suas entregas foram liberadas. Então você consegue entender esses impactos externos junto com esses bloqueios, esses gargalos. Eu espero que eu tenha dado uma boa visão aqui para vocês sobre possíveis problemas que você encontra num gráfico de throughput. Deixa eu ver se tem mais assunto aqui do throughput, antes da gente mudar para uma outra métrica. Tem mais pergunta aí, Bruno? Entendi. A Jaqueline perguntou se teria algum exemplo do uso dessa métrica em times que não sejam de desenvolvimento de TI, um time de produto ou um time de marketing. Boa, essa daí eu vou deixar para o Renan responder, né, time de marketing? Boa, vou tentar responder essa com uma questão que a Rafaela também mandou aqui por DM. Cindy, consegue dar um exemplo mais voltado para o dia a dia, de forma a ser mais claro de entender sobre o General Task? E aí vou tentar responder com um exemplo do marketing aqui que a Jaqueline trouxe. A gente utilizou todas essas métricas que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje em um time de marketing onde a gente trabalhava. Então, tinha algumas mudanças no nome, não era General Task, né? Mas tinha basicamente a mesma descrição que a Cindy compartilhou aqui com vocês. A User Story entregava um valor para o cliente e a Task, lá a gente chamava só de Task, entregava um valor para o time internamente ou para a empresa. E aí estava tentando aqui lembrar um exemplo enquanto a Cindy falava. Esse time de marketing era um time que cuidava do nosso site, das nossas campanhas de marketing, tudo mais. O que seria uma história de usuário? A gente colocar no ar um site ou uma seção promocional dentro do nosso site, ou um banner criativo de alguma ação que a gente está fazendo dentro do nosso app. Por que isso é uma user story do marketing? Porque a gente está entregando algo que vai ter valor para o cliente. O que seria uma task que não necessariamente entregaria valor para o cliente, mas entrega valor para o marketing ou para a companhia?
a gente automatizar a lista de envios de e-mail. Por quê? Porque quando a gente automatizar, isso vai facilitar muito mais o trabalho do time, porque está automatizado. O cliente vai ter esse impacto? Não. Se a gente mandar isso manualmente, a lista de e-mails, e os e-mails vão chegar na caixa de entrada dos clientes, ele não vai nem sentir esse impacto. Mas isso tem um impacto significativo para o time. Então, poderia ser uma task. E aí, acho que eu respondi as duas perguntas em uma só. Se fizer sentido ou se vocês precisarem de mais exemplo, mandem aí no chat. Só queria complementar um ponto aí, assim, né, para a gente não ficar muito preso, tá, pessoal, referente à nomenclatura que utiliza, né, que essa nomenclatura aí foi o acordo dentro do time, né? Por exemplo, eu posso usar aqui uma feature, um bug, uma correção, ou uma melhoria, né? Então, assim, vai muito do que você quer medir. Nesse caso aqui do contexto do time, eles querem medir qual seria a vazão, o throughput das histórias, né, de usuário, do bug e das testes gerais aqui, digamos assim. Mas se você não faz sentido você medir aqui o bug para você, por exemplo, que o seu time não atenderia bug, não faz sentido você listar esse como uma ponta a ser medido, tá? Boa. Endereçamos aqui o throughput, então, gente. Beleza. Vou seguir aqui. Vai, Renan. Boa, e agora eu vou falar para vocês sobre o lead time, que vocês já devem ter ouvido falar como lead time, cycle time, cada empresa, cada lugar vai falar, usar uma nomenclatura diferente, mas aqui a gente está trazendo o lead time como um medidor da quantidade de tempo que a gente leva para entregar uma demanda e medindo aqui, desde o início dela, então, desde que essa demanda é puxada do ready to do para o doing, até essa demanda ir para o done. Vai ter alguns lugares que vai medir desde o backlog, isso vai ser muito adaptativo, dependente do contexto. Como a Cindy trouxe aqui, a gente é bem adaptativo, mas aqui a gente vai estar olhando um gráfico que está relacionado ao gráfico anterior e que está olhando essas demandas desde o momento que elas são iniciadas até o momento que elas são finalizadas. O lead time, então, a gente consegue... E aqui, gente, tem o lead time e o percentil. Então, o lead time a gente consegue ver que cada uma dessas bolinhas é um item de valor entregue. Seja ele uma user story, seja ele uma general task, ou seja ele um bug. O que a gente entendia aqui que era um item de valor, era importante a gente acompanhar esses itens de valor, e a gente queria trazer a visibilidade de quanto tempo a gente levava para entregar esses itens. Então, vocês podem ver que cada uma dessas bolinhas é um item de trabalho e quanto tempo a gente levou para entregar esses itens. Então, a gente tem aqui itens que têm uma variabilidade baixa em comparação aos outros, né? Vários itens que a gente levou 5 dias, 12 dias, 11 dias, e tem itens que são outliers, né? Que fogem um pouco dessas variações. Então, 32 dias, 29 dias, 34 dias, e são esses itens que a gente consegue analisar a partir desse gráfico. Por que a gente vem numa constância de estar entregando itens a 4, 5, 6 dias, que é uma variabilidade muito baixa, e de repente a gente leva 14 dias para entregar um item? A gente consegue analisar isso também olhando o gráfico de lead time. E aí que entra os percentis. Cada uma dessas faixas coloridinhas que vocês veem aí correspondem a um percentil. E lá em cima tem a legenda. Percentil 50, percentil 75 e o percentil 95. Que no nosso contexto, na forma como a gente utilizava métricas nessa empresa, fazia sentido a gente acompanhar esses 3 percentis. E os percentis trazem para a gente uma segurança de em até quanto tempo a gente entrega um item. Então, por exemplo, P50 diz o quê? Que em 50% dos itens que a gente entregou, 50% desses itens foram entregues em 10 dias. Então, a gente tem uma segurança que 50% das vezes a gente entregou um item em 10 dias. Se a gente quiser ter mais segurança ainda para analisar tempo de entrega, aí a gente vai para o P75.
porque aí diz que 75% dos nossos itens foram entregues em até X dias, e se a gente quiser ter mais segurança ainda, ser mais conservador ainda, a gente utiliza o P95. O que a gente utilizava nesse contexto aqui? A gente leva bastante para o P75, porque ele acaba sendo um P mais realista. O 95 é um número muito conservador, porque ele vai te dar um lead time muito alto, e a gente sabe que os stakeholders não gostam de lead times muito altos, e o P50 é muito otimista, porque você está olhando ali 50% das demandas, mas o resto desses 50% não foi entregue dentro desse percentil. Então, o 75 fazia mais sentido a gente acompanhar nesse contexto. Pode passar, Cindy. Mas espera aí, Renan, o que significa? E as barrinhas, elas têm que andar mais colada, descolada? Como é que essas barrinhas se comportam aqui nesse caso? Boa, bom ponto. O que é ideal? É ideal que os nossos percentis estejam cada vez mais colados. Porque independente se eu disser para vocês, o P75 é 10, se o P95 estiver próximo ali do 10, eu vou ter mais previsibilidade, mais confiança para dizer para vocês que, olha, eu com segurança diria que a gente entregaria essa demanda em X dias. Se esses percentis estiverem muito descolados, é porque a nossa variabilidade do lead time, está muito gigante. E aí isso impacta diretamente na nossa segurança de conseguir dizer que a gente entrega em X dias determinada demanda. Então, o ideal, até para a gente diminuir a variabilidade dos itens, é que os percentis estejam cada vez mais colados, porque isso vai garantir também na nossa visão que os itens estão variando menos no próprio lead time de cada um deles. Aproveitando esse ponto de lead time, pessoal, o João Filho, ele mandou uma pergunta aqui que eu vou te falar, capciosa, viu? Ele perguntou que, em vez de usar percentil, por que não utiliza uma outra medida como a moda? Aí eu acho que isso pega bem na parte de estatística, né? Boa. Só Oi. contextualizar vocês aqui, né, pessoal? Quando no time que eu estava, quando eu fui mostrar para o pessoal o histórico de lead time do time, aí uma das métricas que eu usei foi o percentil para ter a previsibilidade, né? Aí a PM na época me perguntou, por que você está usando o percentil e não a moda? Aí, tipo, eu travei na hora, né? Eu não soube explicar. Então, isso é algo que sempre ficou e eu nunca, nos fóruns, eu acabava me esquecendo de perguntar. Só que dessa vez eu trouxe essa pergunta aqui para vocês, para a gente ver se consegue uma resposta, para quando acontecer de novo, eu já ter algo para poder responder, né? E aí eu vou te jogar aqui, João, que tu vira para ela e fala assim, por que você quer usar a moda? Eu adoro devolver a pergunta. Eu amo devolver a pergunta, cara. Eu faço uma pergunta, eu devolvo. Por quê? O que ela te entrega? Então, vamos lá. Por que a gente não está usando a moda aqui? Por que a gente está usando o percentil? A moda, ela vai trazer o número de repetições que aquilo acontece, né? Tipo assim, ela vai olhar aqui e vai falar assim, o número que mais se repete nessa amostra, sei lá, é 17. 17 é o quê? É o número que mais se repete na amostra. Significa que é 50% das vezes, significa que é 75% das vezes, significa o quê? O 17. Então, eu acho que o percentil, ele te traz mais informação do que uma moda, do que uma mediana, do que uma média. Eu acho que o combinado dele, ele é muito mais poderoso que uma moda. Então, eu perguntaria para ela, tipo assim, que informação a moda te dá que o percentil não está te dando? Para ter essa conversa justa, sabe? E aí, de repente, e se por acaso ela fala assim, ela debater e realmente defender a moda, fala assim, beleza, eu vou dar uma estudada aqui nos modelos estatísticos para ver se a moda vai entregar mais valor mesmo do que um percentil. Mas eu acho difícil. Eu acho até que se a gente olhar esse gráfico, e aí vou fazer, assim, uma análise bem rápida, porque a gente não tem como fazer isso agora, me parece que a moda seria ali em torno dos 6, porque o 6 está se repetindo bastante. Mas o 6 está abaixo do percentil 50. Então, por mais que ele se repita mais vezes, nem 50% dos itens
foram entregues em até 6 dias. Será que essa é a métrica mais confiável? Eu acho que não também. Mas faz essa provocação para a pessoa que está pedindo a moda e ver por que a moda mudaria tanto, assim, a visualização que ela gostaria de ter em cima dessa métrica. Meninos, a Camila perguntou aqui se o lead time deve ser mais utilizado no Kanban, né? Uma vez que no Scrum já temos prazos definidos para início e término nos períodos de entrega e desenvolvimento, ou se existe algum outro ganho em utilizar o lead time neste contexto. Eu acho que vai depender muito. Se você estiver utilizando um Scrum, que é aquele Scrum que a pessoa nunca cumpre a sprint, sempre fica tudo para a próxima sprint, acho que faz bastante sentido utilizar o lead time, porque ele pode até ajudar vocês a adequarem ali a cadência da sprint. Tá jogando tudo para a próxima sprint, por quê? Quanto tempo está durando essas demandas? Será que a gente deveria quebrar mais ela para elas caberem na sprint? Será que a sprint deveria ser maior? Então, acho que vai depender muito mais do contexto, mas é mais utilizado para quem utiliza Kanban mesmo, porque o Scrum vai ter outras métricas. Uma outra pergunta aqui esses dados também são classificados por classe de serviço? Se não, adianta olharmos esses dados sem saber isso? Pergunta do Gustavo. Bom ponto. Essas métricas, tanto o lead time, quanto algumas outras que a gente vai apresentar aqui, a gente conseguiria fazer essa personalização. Quando a gente lidava com esse time, a gente não tinha classes de serviços muito diferentes, mas com certeza um expedite vai ter um tempo muito mais baixo do que uma outra classe de serviço. Se essa variabilidade de classe de serviço dentro desse contexto for muito grande, talvez valha vocês olharem um lead time só de expedite ou só das outras classes de serviço, porque senão vocês vão estar comparando maçã com banana e aí vai ter muita coisa lá embaixo porque é expedite, muita coisa lá em cima porque é uma outra classe de serviço. Acho que vai depender bastante do contexto. Se tiver muita variabilidade de classe de serviço, faz sentido vocês personalizarem essa visualização. Acho que a gente pode fechar uma última pergunta, então, no lead time, para a gente já passar para as próximas métricas, né? O Diego perguntou, mais ou menos no mesmo sentido que o João tinha perguntado anteriormente, né? Se faria sentido utilizar o desvio padrão ao invés do percentil. Vou deixar essa para a Cindy novamente, que ela é ótima em estatísticas para ela responder, mas eu já adianto que em algumas métricas a gente utilizava o desvio padrão, inclusive no throughput a gente tinha uma visualização de desvio padrão. Cindy, está por aí? Tô aqui. É aquilo, né? O desvio é sempre aquilo. O desvio padrão vai te dar qual resposta? O que você está procurando de diferente? Eu confesso que eu acho que eu nunca usei lead time com desvio padrão. Eu sempre fiz lead time com percentil. Desvio padrão, a gente estava usando mais a quantidade que fazia de desvio no throughput para calcular a variabilidade. Se a variabilidade estava alta, se a variabilidade estava baixa. Mas era mais para entender, é bom ou ruim esse desvio, sabe? Ela só me ajudava a analisar isso, porque às vezes no olho você não consegue olhar, saber direitinho. Então, ter o cálculo lá era bom. Mas eu confesso que eu só usei isso, gente, e assim, acho que foi 2 vezes, e um time que estava muito maduro, que era meio que o nosso próximo passo de melhoria. Assim, na realidade do dia a dia, na labuta ali, não rola esse tipo de aprofundamento, não. E aí, como é que chama o moço? Gustavo? Não, Diego. Diego, se estiver rolando no seu contexto aí, manda aí as fofoquinhas que eu quero saber. Até porque, até puxando o que a Cindy falou, a variabilidade a gente consegue ver olhando, né? A gente não precisa do desvio padrão. Ele só vai ajudar ali a gente ter uma base numérica. O percentil não. Se você for olhar esse gráfico sem percentil, vai demorar um tempinho aqui se você for tirar o percentil sem essas marcações.
você deve até conseguir, mas vai levar um tempo. E aí, observando aqui, o que que a gente pode verificar como um problema só olhando para o lead time, tempo de entrega. Nosso tempo está variando muito, é um tempo competitivo. Por que que a gente está entregando 2? Por que que a gente está entregando em 2 dias? Ou por que a gente está entregando em 15 dias? Também dá para olhar a variabilidade, tamanho, dá para a gente entender, né, se essa variabilidade está ligada ao tamanho dessas demandas, se faz sentido a gente quebrar essas demandas mais, se faz sentido a gente olhar o lead time só do que é P, só do que é M, só do que é G, tendência, porque às vezes tem essa tendência, né? Tipo, o time pegou um escopo novo, tá trabalhando, mudou totalmente o contexto do time, aí a tendência é o lead time subir, aí depois que o time se familiariza com o que está fazendo, o lead time cai, aí pega um novo contexto de novo, o lead time sobe, então dá para a gente acompanhar essas tendências, escopo, né? Se, tipo, será que o escopo está claro? Será que o escopo que o time está fazendo está impactando no tempo de entrega? Comportamento, que está um pouco ligado com o que eu falei aqui de tendência, qual é o comportamento do time? Às vezes o time muda de comportamento só por uma variação ali que teve dentro daquele próprio contexto, e se a gente vai cumprir ou não vai cumprir um prazo, e aí aqui principalmente olhando para os nossos percentis. Então, tenho ali um prazo apertado que está falando para a gente entregar em X dias, mas eu sei que o nosso P75 leva mais tempo do que isso. Será que vale a pena a gente se comprometer com um prazo que as nossas métricas estão dizendo que provavelmente a gente não vai cumprir? Então, dá para a gente analisar isso com lead time ou com cycle time. Ô, Rê, e conta pra galera como é que você usava lead time e percentil, às vezes, no dia a dia, assim, da galera, depois de uma daily. Nossa, faz tanto tempo, mas vamos lá. Dava para a gente verificar. Por exemplo, você está ali olhando no quadro da Daily, né? E dá para a gente acompanhar. O Gira agora tem até uma feature que mostra quanto tempo. Dá para você falar assim, ó, gente, nosso P75 é 10 dias. Por que que essa demanda está levando 12 dias? Porque ela já estourou o nosso P75. Então, dá para você entender qual o problema daquela demanda, se tem algum bloqueio, se tem alguma coisa que está impactando com aquela demanda ande para frente, se talvez a história precisasse de mais informações para ter sido iniciada, porque você tem uma base do P75. Se na dele você verificar que aquela história ou aquela tarefa está travada, além do P75, com certeza depois, quando fechar, isso aqui vai além dessa régua, isso depois vai aumentar os nossos percentis, né? Porque vai puxar ele para cima. Então, na dele também dá para a gente fazer essa comparação. E, gente, isso nem foi treinado, assim, de faz assim para, tipo, quem sabe faz ao vivo, assim, joga mesmo. Eu jogo mesmo, gente, porque eu gosto de saber como é que usa, eu quero saber como é que usa, o que eu faço com isso. E eu vou colocando o Renan aqui ó, no holofote. Dúvidas mais de lead time? Boa, mãozinhas. Vai lá, Gustavo. Até para o Renan, que eu já estava com uma dúvida para perguntar sobre isso. Vamos pensar que ultrapassou do P75 uma demanda padrão. Ela não é urgente, é uma tarefa ali do dia a dia que surgiu na equipe de vocês. Vocês usam essas métricas só para acompanhar como está sendo o desempenho da equipe, ou a partir do momento do P75, mesmo que ela seja uma demanda padrão, assim, sem muito valor para o negócio, vocês têm um plano de ação para agir em cima dela, para ela não ultrapassar o P95? Ou isso não é importante, por exemplo, ela é uma demanda padrão, tá bom, estourou o P75, mas a gente não está dando muita bola para ela, vamos só monitorar o tempo que ela vai chegar lá. Beleza, eu vou usar uma resposta que a gente usa para quase tudo, mas depende, porque depende mesmo. Eu tenho uma visão que, por mais que seja uma demanda padrão, a gente priorizou ela é importante e o cliente está esperando.
Então, a gente não pode deixar ela lá soltar o vento e esperar ela bater o P95, enfim, a gente tem que olhar para isso com carinho. E se ela é uma demanda padrão que está indo para cima desse P75, tem algum problema aí. E a gente pode utilizar esses momentos para tentar endereçar esse problema. Então, pode ter um bloqueio ali que a gente não está enxergando, pode ter alguma informação que a gente precisa para fazer essa demanda andar. A gente olhava as métricas uma vez por semana. E aí era nesse momento que se tinha algum problema aí nessa demanda que já estava estourando o P75, para a gente pedir ajuda. Tipo, cara, eu não estou conseguindo andar com isso, alguém pode me ajudar? Preciso de ajuda de fulano, preciso que alguém pare comigo nessa tarefa. Então, é um momento também de pedir ajuda, porque se essa demanda está ali parada e ninguém olha para ela, pode ter certeza que vai estourar o P80, o P95, porque tem algum problema ali. Então, eu acho que mesmo sendo uma demanda padrão, é importante a gente olhar com ela com carinho e tentar entender como a gente pode ajudar para ela ser entregue o mais rápido possível. A gente olhava as métricas também em algumas retrospectivas, que era analisar mais esses outliers e criar planos de ações para que eles não se repetissem, mesmo quando fosse demanda padrão. Eu respondi tua pergunta, era o que você esperava? Respondido, Renan, obrigado. Imagina. E agora a gente vai para uma outra métrica que a gente vai chamar aqui de eficiência de fluxo. Provavelmente, quando vocês escutam falar de eficiência de fluxo, vocês vão encontrar várias métricas e visualizações diferentes. Mas a gente trouxe aqui uma que a gente usa bastante e que ajudava a gente a responder algumas perguntas, porque a gente conseguia visualizar gargalos do nosso fluxo em relação ao tempo de atuação versus o tempo que essa demanda ficou parada. Então, o que aqui a gente está chamando de eficiência de fluxo? Quando o time é 100% eficiente, quer dizer que as demandas ficaram 100% do tempo que elas ficaram alocadas no nosso fluxo de trabalho em colunas de atuação. Então, doing, fixing, todas as colunas testing, que a gente acreditava que eram colunas que as pessoas estavam atuando ativamente naquela demanda, eram colunas de atuação. Colunas de espera, né? Então, ready to deploy, ready to test, ready to merge. A gente entendia que eram colunas que aquele item não estava sendo trabalhado ativamente. Se aquele item não estava sendo trabalhado ativamente, ele está num tempo ali, no tempo e espaço parado. E esse tempo parado faz com que o time perca eficiência. E por que a gente analisava isso? Para tentar ser mais eficiente possível. Por exemplo, se a gente visse que a nossa eficiência tivesse ali 51%, aí essas barrinhas coloridas a gente conseguia ver por etapa. Por que a gente só foi eficiente 50%? 50% do tempo que a gente levou para entregar essa demanda, ela ficou parada, ninguém ficou atuando nela. A gente ficou esperando alguém puxar ela para testar, alguém puxar ela para colocar para dentro do ambiente de produção. O que a gente pode fazer para diminuir o tempo de espera? Porque o gargalo está no tempo de espera, o tempo de atuação, cada pessoa ali vai ter o seu tempo, né, de desenvolvimento. Então, é uma métrica que ajuda muito a gente a olhar para a eficiência e conseguir melhorar cada vez mais a eficiência das nossas tarefas e do nosso fluxo. Cindy, passa para eu falar sobre os problemas, que eu acho que vai ficar mais fácil explicar. O que a gente pode, então, observar olhando para esse gráfico de eficiência? Bloqueios e gargalos. Então, se a gente tem ali, consegue visualizar que naquela semana, as tarefas ficaram 15% do tempo alocadas na coluna Ready to Test. A gente tem um gargalo aqui nessa coluna de Ready to Test. O que a gente precisa fazer? Uma força-tarefa para as pessoas testarem, ou
sei lá, isso está impactando no IP das pessoas para testarem? Será que a gente não deveria estar puxando menos tarefas porque elas estão engargalando no teste? Aí isso se liga com outro problema que a gente também consegue observar, se o trabalho em progresso não está em excesso, porque está tudo formando gargalo em determinada coluna. Tempo de espera, né? Se o tempo daquela coluna está acima do que a gente esperava que ele tivesse, porque talvez não dê ali, e a gente tinha até um range, que eu não lembro se era 80%, assim, a gente pode lembrar depois, mas que a gente entendia que se o time estava com uma eficiência de fluxo em 80%, era um time saudável. Porque não dá para garantir que o time vai ser 100% eficiente. As colunas de espera também são importantes e as tarefas vão ficar ali, vão ficar alocadas ali por um determinado tempo. Só que a gente precisa acompanhar para que esse tempo de espera não exceda e a gente não leve mais tempo esperando do que desenvolvendo. Se a gente teve algum impacto externo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tinha freezing, ninguém subia nada em produção. Isso deixava a nossa coluna de ready to deploy gigantesca. Às vezes não tinha nada que o time pudesse fazer nessa situação, mas a gente conseguia sinalizar que, ó, esse freezing impactou nas nossas entregas, impactou na eficiência do time essa semana, provavelmente vai impactar no lead time, provavelmente vai impactar no throughput. Então, a gente conseguia analisar determinada coluna e os impactos externos que essa coluna teve, dado algumas decisões que a empresa tomou. E se as tarefas estão sendo ineficientes, que é aquele ponto que eu trouxe para vocês aqui. Porque a gente consegue ver por coluna, mas a gente, se quisesse mexer aí na planilha, que assim a gente vai falar um pouquinho para vocês depois, a gente conseguia ver qual tarefa foi mais eficiente, qual tarefa impactou para que aquela semana, aquela coluna tivesse mais ineficiente, que é aquela tarefa que ficou 10 dias teve um lead time de 10 dias e 2 dias foi desenvolvendo, 8 dias foi em coluna de espera. Foi ineficiente, né? A gente ficou a maior parte dessa tarefa esperando para que ela andasse do que desenvolvendo ela. Então, a gente consegue observar esses problemas também olhando para o gráfico de eficiência de fluxo. Pode passar. Alguém tem alguma questão sobre esse gráfico? Quer trazer algum comentário sobre isso? Eu ia perguntar que não teve nem W nesse gráfico. Tô confusa. Eu queria perguntar, Renan, e Cindy também, né? Se a partir dessas análises aí vocês conseguem talvez melhorar até o fluxo de trabalho, talvez o fluxo de trabalho não seja pertinente ali, está com algum ponto que a gente tem que acrescentar mais alguma etapa, em cima dessa análise, assim, se a gente consegue ter alguns insights nesse sentido. Eu vou dar um exemplo e talvez a Cindy possa dar um outro totalmente diferente, mas, e aí até vou puxar aqui que também foi fora de tecnologia. A gente tinha uma coluna de ready to test que virou um gargalo dentro do marketing, porque no marketing não tem um QA. Então, ia para teste ali, né? Porque a gente precisava testar, até revisar o que a gente estava fazendo, e ninguém revisava. Então, a gente, a partir daí, criou um acordo de toda vez que alguém, né, o responsável pela tarefa, puxasse uma tarefa para ready to test, ele marcava 2 pessoas para testar, revisar. E se não tivesse marcado nada dele, se a gente visse alguma tarefa ali, na fila a gente falava, preciso de 2 pessoas para revisar isso aqui. E aí isso fez com que a nossa eficiência subisse, porque a gente parou de ter tarefas ali na coluna aguardando Deus puxar ela para testar, né? Porque as pessoas esperavam que um ser divino ia descer e testar. Então, a gente conseguiu olhar que essa coluna era um gargalo, que ela estava sendo ineficiente, estava impactando o nosso lead time e criar planos de ações para melhorar essa eficiência. Só um complemento, a gente consegue perceber se o fluxo está refletindo a realidade quando a galera faz muito assim, ó. Eu deixei em code review,
mas eu estou terminando aqui de fazer deploy. Aí, então, você tá mentindo, né? Tem alguma coisa... O que está acontecendo? Você está fazendo deploy ou você está colocando em code review? O que é esse momento, esse intervalo? Vale a pena a gente mapear ou não? Então, você consegue perceber nossas sutilezas ali quando a galera traz. Tem que ficar com o ouvido atento ali também. Beleza? Estamos concluídos aqui de eficiência de fluxo. Vou para o último, hein? Vocês estão prontos? Vocês estão aí com nós? Deixa eu ver. Tem uns W, boa. Opa, obrigada. Vamos lá. Então, vamos para o último aqui. Vamos para Monte Carlo. Vamos para... Como é que chama isso aqui, Renan? O nome que esqueci o nome. Previsibilidade. Obrigada. Fugiu a palavra. A gente vai falar de previsibilidade e a gente vai usar o modelo estatístico de Monte Carlo. Vocês podem ter visto, ouvido e ter lido muito também sobre Rafael Albino, Troy, vários blogs falando sobre isso. E aí eu vou falar para vocês que pouquíssimos lugares e times já usam métricas. Então, o fato de ter 34 pessoas aqui, 9 horas da noite, numa quarta-feira, vocês já são diferenciados. Se vocês vão começar a estudar ou usar previsibilidade e usando modelo estatístico de Monte Carlo, vocês são ainda mais da hora ainda. Porque é muito difícil a galera usar previsibilidade baseado em modelo estatístico. O que a galera faz é tentar prever usando chutes no ar, né? Vozes da minha cabeça. E não, a gente quer usar dados. A gente já mostrou um monte de dado que ajuda a prever, mas a gente quer combinar esses dados usando previsibilidade. Então, aqui eu tenho uma ilustração muito breguinha de uma planilha que a gente tinha, e essa planilha eu vou disponibilizar depois para vocês, que ela fazia esses cálculos. O do Troy também faz, essa planilha também faz, se vocês encontram essa planilha. A gente só colocou ela escrito de um jeito que a gente fazia mais sentido para a gente, deu uma personalizada aqui. Então, essa planilha, o que ela vai juntar? Ela vai juntar a quantidade de itens que estão sendo entregues. Deixa eu ver se eu tenho mais. Acho que eu tenho mais um exemplo aqui. Boa. Ele vai repetir aquele comportamento, aquelas entregas. E aí ele vai te dando em percentual a chance daquilo se repetir. E aí, o que você tem de resultado disso, tá? Isso tudo, você tendo os dados de backlog na sua planilha, você já mapeando o seu throughput ali, um cálculo ali de pelo menos umas 10 semanas, para o gráfico, para a planilha também pegar a cadência de time, né? Porque você acaba de medir o time, às vezes ele não vai te entregar tão confiável. Então, tenha um tempo de medição, não adianta você falar, vou usar hoje e já vou estar, minha previsibilidade vai estar afiada. Não, não é assim. O gráfico também precisa aprender, é um modelo. E aí ele vai olhar e vai falar assim, olha, nessa simulação que você está rodando aqui, em uma semana, você tem 25% de chance de entregar esses itens que você está querendo entregar. Em 2 semanas, sua chance aumenta para 61%. E em 3 semanas, a chance de eu repetir essas entregas vai ser de 88%. E aí, o que eu consigo responder com Monte Carlo? Que em 4 semanas, 100% de chance de eu repetir essa quantidade de entrega. Então, o que eu vou olhar? Se eu peguei nessa simulação aqui, né? Eita, eu caí? Não? Não. Boa, beleza. Tem um voltou aqui, aí eu fiquei confusa. O que ele vai olhar? Ele vai falar assim, ó, se você está tentando entregar 30 itens, baseado no seu histórico de throughput, eu consigo te dizer que em 4 semanas você vai conseguir repetir esses comportamentos. Porque ele vai simulando o seu throughput diversas vezes. Como que isso te ajuda? Quando você senta para fazer, às vezes, planejamento com o seu Product Owner, com o seu stakeholder, qualquer coisa, você fala assim, beleza, o que você quer, o que a gente vai entregar? O que precisa ser entregue? Vamos priorizar. Aí você prioriza o seu backlog.
Aí você tem lá todo configurado o seu throughput, toda a sua vazão e etc. E você clica, é um clique numa planilha, que eu vou mandar aqui no chat daqui a pouco, que você vai clicar na planilha e ela vai falar assim, olha, pelo modelo estatístico que eu tenho aqui, esses itens, 30 itens que você colocou aqui para entregar, eles vão ser entregues em 4 semanas, vão ter 100% dos itens entregues. E aí você consegue fazer um acompanhamento dessas entregas. E aí você não vai mais estar usando, tipo assim, olha, o diretor, o stakeholder, eu vou entregar isso só daqui 6 semanas. Não, você tem aqui um modelo que está olhando para os seus dados históricos de um time que você está dentro, que ele vai te olhar e, sim, vai bater muito mais certo do que se qualquer poker planning que você esteja fazendo, ou qualquer coisa de desenvolvedor sênior planejando, qualquer coisa desse tipo. Então, confie nos dados. Era esse modelo estatístico aqui, ó. E aí, é isso, o João já trouxe um ponto aqui, que era o da variabilidade. Quanto mais variável for o seu throughput, mais tempo, mais semanas esse gráfico ele vai se tornar 100%. Porque você está variando muito, então o gráfico vai demorar para encaixar esses 30 itens em como o seu throughput está encaixando. E aí quanto mais variável é o seu throughput, mais difícil é de prever. Então, a gente trabalha, enquanto agilista, para diminuir a variabilidade, para a gente ter um modelo estatístico mais assertivo e que, consequentemente, quanto você tem mais cadência de entrega, você entrega mais, né, e entrega numa velocidade maior, num tempo menor. Então, quanto menos... Tudo que a gente explicou até agora, né? Quanto menos variável for o seu fluxo, quanto menos gargalos tiver o seu fluxo, quanto menos impacto externo tiver o seu fluxo, todos esses trabalhos que a gente faz combinado, no agilista, time, product owner e tudo mais, tudo isso vai ajudar para a sua previsibilidade ela ser maior, mais confiável. Beleza? Já tinham ouvido falar de Monte Carlo? Vocês já usam? O que vocês veem aí da vida? Quero ouvir. Não tem W, fico triste. Ô, Cindy, Manda. pegando um ponto um gap que você tinha comentado, né? A gente tem ali, quando o time está mais entrosado, quando o time já está mais entendido sobre o escopo, sobre o contexto, a variabilidade diminui, né? A vazão aumenta, tal. E aí você colocou um ponto no começo da questão de quando muda o escopo, né? Quando muda o escopo, a tendência é que o throughput diminua, a tendência é um pouco que aumenta um pouco mais essa variabilidade e tal. E aí, como que fica o Monte Carlo? A gente pegaria ali dentro daquele contexto, daquele mesmo escopo, ou não? A gente pegaria de todo o contexto do time? Boa. No Monte Carlo, o que acontece? O que eu acho muito legal das planilhas que dá para configurar, dá para brincar muito, gente. A gente gasta horas assim brincando de Monte Carlo. Eu acho muito divertido fazer simulação no Monte Carlo. Porque aí eu posso pegar e eu consigo setar numas planilhas o intervalo de tempo que eu quero que ela olhe. Então, por exemplo, se eu pegar e olhar para um histórico de time, que é o histórico perfeito, o histórico que estava tudo certo, todo mundo estava feliz, não tinha impedimento nenhum, aquele cenário bonito, o meu Monte Carlo vai dar um resultado. Porque eu estou olhando uma realidade. Aquela realidade, ela representa tudo do time? Não. Ela não representa pessoas de férias, pessoas doentes, ela não representa freezing de Gmood, ela não representa bug que chega em produção, ela não está representando várias coisas, ela não está representando mudança de escopo. Então, eu tento abranger o meu tempo para olhar. Então, lembra que eu falei assim, quanto mais dado você tiver dentro do seu sistema de medição, mais assertivo vai ser o seu Monte Carlo. Porque se você olhar para o intervalo de perfeito, ele vai te dar um resultado e você pode se enganar com ele. Se você tem mais tempo de medição, você consegue contemplar férias, todos esses problemas que você tem antes. Problemas não, pelo amor de Deus, que tirar férias é bom demais, inclusive saudades. Mas você consegue ver todos esses cenários do time e prever e ter mais assertividade dentro do seu throughput, porque você está olhando para um contexto maior. Fez sentido? Sim, fez muito sentido. Boa. Tem uma galera falando de CFD aqui, gostei. CFD a gente não trouxe. Não trouxe CFD porque eu gosto de olhar gráfico picadinho. CFD é um gráfico que tem um monte de informação. Eu gosto de fazer uns recortes diferentes. Por isso que a gente está falando de CFD aqui, tá? E que legal que já viu a aplicação de Monte Carlo em gestão de projetos tradicionais. Se tiver cases também, eu vou adorar saber mais sobre isso.
Mas aí, João, se você quiser usar o Monte Carlo para bater o que você está olhando de percentil, o que você está olhando de CFD, acho que te ajuda também. É sempre assim. Quanto mais visões ou mais possibilidades você tem de usar dados, eu acho que vale. Se ele estiver endereçando um problema, claro. Tá bom? O Renato tinha feito uma pergunta ali referente ao throughput e eu acabou que, né, resgatei aqui. Ele faz assim, faz a pergunta: qual a medida mais usual no gráfico de vazão? Se é por itens ou por pontos? Boa. O famoso, o que você quer ver, né? Eu gosto de usar os dois. Eu não uso ponto, muito tempo mesmo que eu não uso ponto. Eu uso ou por tipo de item ou por tamanho de item no sentido t-shirt size, PMG. Então, eu uso essas duas visualizações. Tinha outro amigo? Ou era só essas duas que a gente usava mais? Só essas duas. A gente usava item, tipos de item e E histograma também, né? Mas vai ficar muito complexo, né? o histograma. Histograma é outro tipo de visualização para ver, tipo, repetições, etc. É configurável também, visualizações de gráfico, gente. Nada que tem que entender. Tipo, a sua visualização ela vai endereçar o que problema que você quer resolver. Então, é isso. Muito bem. Bíblia, né, das métricas aqui do nosso mestre maior, Rafael Albino, um querido. Métricas ágeis, um meetup que você consegue encontrar lá no Meetup, tem no YouTube também. É uma comunidade que a gente encontra, tem no Telegram algumas discussões. De vez em quando a gente se encontra e vai falar só de métricas. Então, no YouTube tem alguns cases, acho que vale a pena dar uma conferida. A Agile Beer, que é uma comunidade que o Bruno estava comentando um pouco mais cedo, que a gente faz eventos atualmente presencial em São Paulo, para se encontrar e falar de agilidade e beber cerveja de graça. E Linkoff São Paulo vai ter uma edição online agora, sábado que vem, se eu não me engano, que é para falar de agilidade. Olha aí, João, manda um beijo para Maria. Maria é uma querida. Maravilhosa demais. E Linkoff São Paulo também é um lugar muito que abrange muitas pessoas para trocar ideia de agilidade. Então, se inspirem e olhem para os lugares gratuitos de qualidade, assim, que fazem esse trabalho tal qual, agilizando também, promovem encontros gratuitos para a comunidade, tá bom? Então, olhem para isso. E muito, muito, muito obrigados. Eu vou mandar aqui no chat aqui o negócio, gente, para a gente fazer o que tem que fazer. Ai, Jesus. Valeu, gente. Eu vou sair, me despedir, porque eu preciso ir para um compromisso. Aniversário de um amigo meu, ele tá me esperando, ele tá até aqui assistindo, esperando a hora que eu vou sair. Um beijo, Rafa. Obrigado, gente. Nos adicionem no LinkedIn e até a próxima. Muito obrigado, Renan.